Oi pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, terceiro ano. Estamos aqui hoje para uma videoaula sobre precipitação. Então nós vamos falar um pouquinho da disciplina de Análise Química 2, que é a nossa Química Quantitativa, sobre métodos de precipitação. Nós já vimos, na teoria, um pouquinho sobre neutralização. Então nós já vimos que neutralização se baseia na capacidade de um produto ácido reagir com o produto básico, formando sal e água. Agora a gente vai pensar um pouquinho no que seria essa precipitação. Vamos lembrar um pouquinho das aulas do segundo ano, das análises qualitativas, onde vocês tinham precipitações e precipitações, na verdade, de uma maneira qualitativa. Vocês observavam muito assim: precipitou, formou o que ali de precipitado. Daí tinha vários tipos de precipitados, amorfo, cristalino, gelatinoso. Então a gente tem contato com precipitado nas reações químicas. Hoje vai estudar o quê? Essa precipitação quantitativa. Então nós vamos falar de alguns métodos e mostrar para vocês como que eu vou aplicar isso nas minhas análises. Então eu chamo de precipitometria, ou volumetria, titrimetria por precipitação. Então o que é isso? São titulações baseadas na formação de precipitados, que são compostos pouco solúveis. Isso aqui é clássico para nós, Eu mostro para você uma precipitação e aqui eu mostro uma titulação, uma titrimetria com precipitação. Erlenmeyer, quando eu tenho formação de precipitado. Então nós vamos observar que alguns métodos se baseiam na formação de precipitados, na verdade, todos eles, mas muitas vezes a mudança de cor não era o precipitado, muitas vezes era a solução. Então, eu tenho alguns métodos distintos em relação a isso. Quando que eu vou usar? Tempo relativamente curto, composto tem que ser insolúvel, então tem que formar precipitado, e quando eu consigo visualizar o nosso ponto final facilmente. Então, alguns fatores que vão afetar essa precipitação. Nós já estudamos isso no segundo ano. KPS e concentração de reagente. Então, é lógico, Quando que eu formo precipitado? Quando elas têm condição ideal, quando eu tenho condição adequada. Então não adianta nada ter uma concentração muito alta e não conseguir ter a precipitação, porque às vezes a diferença de concentração é tão grande que o precipitado não forma. Então eu tenho que pensar muito nisso, muito no indicador que eu vou utilizar, na concentração do meu padrão e nas minhas amostras. Então é muito importante pensar em tudo isso. Além disso, tem temperatura muitas vezes. A temperatura do próprio dia, um dia muito frio, pode favorecer precipitação menor, então eu posso ter menos precipitado. Tudo isso pode variar de acordo com o método que eu vou utilizar. Eu baseio essas precipitações básicas nesse método de argentimetria. Então, basicamente, eu uso o nitrato de prata como padrão. Isso é o mais utilizado. Eu tenho três métodos importantes. Eu tenho o método que eu chamo de método de Mohr, eu tenho um método que eu chamo de Forrer e eu tenho um método que eu chamo de Fajans. Eu escrevo Fajans, mas a pronúncia correta é Fajans. Então são três métodos diferentes, onde eu utilizo três indicadores diferentes. Então, gente, na precipitação, o que é interessante? O indicador participa do meu ponto final. Na precipitação a gente tem isso na reação. Quando eu falava de neutralização, era assim: ácido base, fenolftaleína, em meio ácido incolor, em meio básico rosa. Mas a fenolftaleína não participava do meu mecanismo reacional. Simplesmente era excesso de base ou excesso de ácido que provocava mudança de cor em função de pH. Aqui não, cada método vai ter a mudança em relação ao seu indicador. Por isso que é importante quantidade de indicador utilizada e qual indicador e qual concentração que eu vou escolher para usar também esse indicador. Vamos falar primeiro do método de Mohr. O Mohr, ele criou esse método porque o rei da França, na época, precisava quantificar prata em moedas. A moeda da época era em prata. E muitas vezes esses reis, viam que estavam sendo roubados. Então ele falava: eu quero ver se tem prata nessa moeda mesmo, que era um metal precioso e na época também era muito utilizado para essa parte de comércio. Então esse cientista criou esse método especialmente para isso, para verificar a quantidade de prata nas moedas, É uma curiosidade. Mas basicamente o método de Mohr, ele se baseia na formação de um sólido colorido. Ou seja, nós vamos ter um composto sólido, um precipitado, esse precipitado vai adquirir uma cor. Então vocês imaginem a dificuldade que é titular, ver precipitado e ver cor. Pensem nisso
porque vai fazer prática disso quando a gente voltar a se encontrar. Nesse método, o nosso padrão é o AgNO3, o nitrato de prata é um padrão primário. Por ser um padrão muito caro, eu utilizo a concentração deles a 0,05 equivalente por litro ou mol por litro, que é a mesma coisa. Então, não se esqueçam disso. Na neutralização, o padrão era 0,1 eq por litro, agora ele é 0,05, é metade disso, então cuidado na hora de fazer conta. O indicador é o cromato de potássio, K2CrO4, mais ou menos aí na concentração de 5 gramas em 100 mililitros, 5% massa e volume. O meio reacional é neutro, já vai ver por quê. Eu posso dosar aletos de modo geral, então cloretos, brometos, iodetos, são facilmente dosados por esse método, né? O padrão indicador, quando combinados com a amostra, vão formar algumas reações. Então imagine aqui, lógico, padrão com a amostra, eu tenho uma amostra de NaCl, vamos dar esse exemplo. Prata com cloreto, né? AgNO3 mais NaCl, forma AgCl. Lembrar de cátions do grupo 1. AgCl, o cátion era prata, né? E eu tinha ali o HCl. Aqui no caso, é a mesma coisa, só que eu tenho uma amostra que é um aleto, né, que é um cloreto. E o indicador, ó, reage também com a prata. Então, vamos pensar comigo aqui. Tem esse método que é o método de Mohr. Ele é um método direto. Ele pode ser inverso. Será que eu consigo ter esse método de Mohr inverso ou só direto? Pensem um pouquinho antes de eu responder. Lembra que é o método direto, né? O padrão na bureta e a amostra no Erlenmeyer. No caso, a amostra, o indicador, o meio reacional e assim por diante. Bom, gente, nesse caso eu não tenho como ter o método inverso. Por que eu não posso ter o método inverso? Olha a reação. Se eu coloco prata no Erlen e jogo o cromato, que é o indicador, eu formo o cromato de prata, ou seja, a titulação acaba. Porque o meu cromato de prata é o ponto final da reação. Então o método de Mohr é um método dito direto. Eu tenho na bureta nitrato de prata e no Erlenmeyer eu tenho a minha amostra, que no caso é o exemplo que eu dei do cloreto, e o meu indicador, que é um cromato. A pergunta para vocês é, isso para vocês pensarem, tá? Não vou responder não. Por que o meu padrão reage primeiro com o cloreto e depois com o cromato? Por que acontece a reação primeiro com o cloreto e depois com o cromato? Então pensem nisso. Aqui eu mostro para vocês os pontos de indicação. Olha lá. No início eu tenho uma cor amarelada porque o cromato de potássio é amarelo. O precipitado é branco, né? Depois eu começo a fazer a minha titulação, eu vou chegar lá. Depois do meu ponto de equivalência, eu vou observar um precipitado creme. Mas por que o creme? Porque na verdade, ó, o Ag2CrO4 é vermelho. Então, claro, quando ele não encontrar mais, a prata não encontrar mais cloreto para reagir, ela vai reagir com o indicador, que tem a cor vermelha. Mas imagina uma gota dessa reação vermelha numa grande quantidade de AgCl que era branco. Então, não vou ver um ponto final vermelho, vou ver um ponto final creme. Como que eu tenho que fazer, gente? Colocar e observar o fundo do Erlenmeyer, né? Esperar sedimentar todo aquele precipitado e eu ver se aquela cor é creme. Então, muito cuidado, porque qualquer erro é significativo. Então, imagina você toda hora ter que parar a titulação e observar isso, parar e observar. Então, eu preciso estar o quê? Treinado. Eu tenho que estar com o meu olhar muito treinado para precipitação, para eu não ter fonte de erro. Se eu tiver fonte de erro, olha o que vai acontecer. Aquele último Erlenmeyer vai ficar muito vermelho. Então a cor vermelho intenso tem grande quantidade de Ag2CrO4, cromato de prata. Ou seja, passou o ponto de equivalência, não é mais uma gota, né? Já são muitas gotas. Então eu não vou conseguir ter um ponto final, né? No caso um PE, um ponto de equivalência correto, com uma gotinha em excesso. Então cuidado com essas variações aí de gotas, tá? Primeiro, a minha reação básica, que é a reação de precipitação em meio reacional neutro. Esse meio reacional neutro, ele mostra para mim um pH levemente básico ou neutro. Então eu coloco mais ou menos um pH entre 6,5 e 10,5. O ideal, gente, é um pH em torno de 6,5 mesmo, tá? É um pH mais neutro, para eu não correr o risco de deixar ele muito básico.
Então, o que pode acontecer se eu não tiver um pH extremamente neutro, né, ou levemente básico? Eu posso ter a redução desse meu cromato, que é o indicador. Então, se eu tiver o meio ácido, o que eu posso fazer? Deslocar o equilíbrio no sentido oposto. Então, eu posso formar muito ácido crômico, que é laranja. Então, a minha reação de precipitação não vai ocorrer. Se eu tiver muita solução básica, né, a minha mistura reacional for básica, muito acima de 10,5, eu posso ter prata com essa basicidade, formando o hidróxido de prata, que é esbranquiçado. E mais ainda, ele pode reagir com o oxigênio do ar e formar o óxido de prata. Ou seja, se eu coloco carbonato de cálcio, eu mantenho o pH no meio adequado, que é um pH neutro, tá? Pergunta, por que eu estou usando carbonato de cálcio para corrigir o pH? Eu posso utilizar outro composto além do carbonato de cálcio para poder ajustar o pH? Sim ou não? E justifique para mim depois, tá? Bom, eu tenho que pensar para esse processo dar certo, né? Na temperatura do ambiente, então pensar em questão de solubilidade. Como a prata é cara, eu vou colocar para vocês o consumo entre 15 e 25 ml. A gente faz entre 15 e 35, agora vai ser entre 15 e 25. Então, geralmente eu calculo para gastar 15 do padrão, tá? Já é um volume suficiente. Ou então gastar 20. Eu não vou gastar muito mais que isso, porque a prata, custa dinheiro, tá? Além dos resíduos que vão ser gerados. Eu vou diluir a minha mistura reacional, ou seja, a minha amostra e o meu indicador e o meu carbonato de cálcio até 50 ml de volume, tá? Porque ajuda o precipitado a visualizar melhor, então eu consigo ver melhor o precipitado. No caso, né, onde começa esse 50 ml? No próprio Erlenmeyer, é qualitativo essa água, tá? Então no próprio Erlen eu chego até QSP 50 ml. Se eu precisar, eu posso verificar o pH. Se tiver muito ácido, eu posso colocar hidróxido de amônio diluído, ou muito básico, eu posso colocar ácido nítrico. Geralmente a gente não coloca nada, tá? O próprio carbonato ele já faz essa nossa adequação de pH. Aqui eu dei um exemplo para vocês do NaCl. Vamos pensar no NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Ele é sólido, eu quero preparar uma solução que consuma de 15 a 25 do padrão. Então vamos lembrar, gente, não quero que vocês esqueçam esses cálculos. Ne do padrão igual a Ne da amostra. Então, NVF da prata igual a massa sempre equivalente do NaCl. 0,05, concentração da prata. 0,015 é o que eu quero gastar de volume de prata. É padrão primário, isso é importante falar. Prata é padrão primário, então não precisa ferir esse padrão. O fator é igual a 1. Aqui eu tenho massa, equivalente do NaCl é a massa molar dividido por 1, que dá 58,5. Essa massa aqui é para uma titulação, uma só. Então é como se eu fosse lá, pesasse no Erlenmeyer direto e titulasse. Eu não quero isso, eu quero otimizar o processo. O que eu fiz então? Considerei a minha alíquota ali. Nesse caso, para mudar um pouquinho, eu coloquei num balão de 250 pegando 25 ml. Para vocês também não ficarem achando que é só 100 ml que tem que fazer. Mudei o balão para mudar um pouco a cabecinha de vocês também. Ali achei a massa de NaCl que eu tenho que pesar. Então, o que eu tenho que fazer? Calculei a massa na titulação, depois fiz mais titulações. Quantos eu quiser, né? No mínimo 3. No caso, 3, não, no mínimo 4, né? 3 para fazer e 1 para rinçar. Então aqui eu quero fazer até mais, então eu vou pesar uma massa maior, tá bom? Mais ou menos aí 0,44 gramas, tá? Então pesar na balança isso, anotar a massa, laboratório, dissolver, colocar no balão, no caso balão de 250, tirar a alíquota de 25 para a gente poder fazer a titulação. Aqui eu coloquei o esqueminha para vocês no desenho, aqui está o procedimento, quanto que eu tenho que pesar e como que eu tenho que proceder. Lembrando que a pipeta volumétrica, esse NaCl, porque é uma análise quantitativa, a água que a gente colocou aí para otimizar o processo, visualizar melhor esse nosso precipitado, o indicador mais ou menos 2 ml, posta de pipeta graduada e 1/3 da espátula de porcelana com carbonato de cálcio já é suficiente para corrigir o pH. Titulo até o precipitado creme, que é esse do meio aqui.
O início vai ficar amareladinho por causa do cromato, desculpa, e no meio vai aparecer o que eu quero, que é o precipitado creme, olhando sempre o precipitado. Alguém pode estar pensando, mas a solução mudou. Não é que a solução mudou, não. É que a cor do precipitado acaba sendo refletida na solução. Porque ali no caso, se eu esperar sedimentar, eu vou conseguir ver a solução amarela e o precipitado creme. É que na verdade a gente não tem muita paciência. Então, a gente não espera sedimentar tudo. A gente olha e fala, virou. Isso é prática, tá? E o outro passou muito, então não pode passar tanto assim. Aqui está o mecanismo. Eu quero que vocês depois tentem fazer sozinhos. Mas olha lá. Após o ponto de equivalência, o precipitado vermelho e o branco. Os dois juntos vão formar um precipitado creme. Então é importante pensar nisso. Teve gente que na prova fez errado o mecanismo. Tem que seguir igualzinho tá aqui. Início, durante, PE, após PE. Colocar cor, colocar setinha, colocar tudo aqui, senão vai estar incorreto. Aqui é uma amostra líquida. Eu dei o exemplo da dosagem do soro fisiológico que é vendido em farmácia. Ele tem uma concentração de 9 gramas por litro. Eu quero que você trabalhe com isso, mostrando para mim por cálculos. Vou diluir, não vou diluir. O que eu tenho que fazer para titular nesse caso? A gente viu o NaCl, tem que pesar. Aqui é uma alíquota. Eu quero saber qual é essa alíquota que eu tenho que fazer e eu tenho que pensar na metodologia. Então, eu quero que vocês façam o cálculo e proponham a metodologia para mim da dosagem do soro fisiológico. Agora, vamos falar do método de Farians. O método de Farians a gente não vai aplicar no laboratório. Ele é muito parecido com o método de Mohr. Por que ele é parecido com o método de Mohr? O padrão também é prata, o meio reacional também é neutro, só que o indicador é a fluoroceína sódica. Na verdade, também dosam-se aletos, né? Então eu posso fazer o NaCl tanto por Mohr como por Farians. Essa fluoroceína é um ácido orgânico, né? Que a gente coloca lá mais ou menos nessa sigla, HFI, que é a fluoroceína sódica. Quando eu coloco fluoroceína na minha reação e vou esperar, né, o final dessa reação, eu tenho um processo, um método também que é direto, mas eu tenho uma indicação que eu chamo de indicação por adsorção. Então a fluoroceína é um indicador visual por adsorção. Daí eu pergunto para vocês, como é feita uma indicação por adsorção? Então mais uma questão para vocês pensarem. Aqui eu coloquei para vocês basicamente que ela está baseada, né, em partículas carregadas, positivamente e negativamente. Depois eu quero que vocês leiam e tentem me explicar o que acontece nessa adsorção. Quando eu tenho o início, a cor é esverdeada por causa da fluoroceína. No ponto de equivalência precipitado, né, ele vai ser mais ou menos amarelado, com uma leve tonalidade rosa, tá? E após eu vou ter assim, uma quantidade grande dessa cor rosa, que já está incorreto. O ideal é eu encontrar, né, um rosa bem suave do precipitado para garantir o ponto de final de equivalência. Isso não é muito fácil, a fluoroceína não é um indicador muito trivial de trabalhar. Então eu prefiro trabalhar sempre no método de Mohr, que a visualização é mais fácil. A fluoroceína, ela tem esse ponto mais rosado, mas as partículas são mais finas. Então, a sedimentação é mais demorada e eu acho mais complicado de você visualizar na prática. Aqui eu também dei o mesmo exemplo, tá, do NaCl, considerar a mesma solução que a gente fez para o Mohr, os cálculos são os mesmos e a metodologia está aqui, que a gente iria utilizar seria basicamente a mesma, mudando somente o indicador até o rosa suave. Não pode mudar a solução, tá? Igual aquela solução ali, é que não sedimentou ainda, vai sedimentar e só o precipitado que muda. Mecanismo aqui é a mesma coisa, o indicador a gente representa assim, ó. Esses dois pontinhos significam a absorção, que vocês vão pesquisar para mim depois. Mas a gente não vai aplicar esse método de Farians na prática, mas o método de Mohr. Agora o nosso último método, o método de Vohra. Então esse método de Vohra, né, escreve Vollard, mas fala Vohra, é a formação de um complexo colorido. Então é diferente porque nós vimos o Farians e o Mohr, baseado num sólido colorido. Agora é baseado numa solução, na verdade, colorida. Então é a solução que muda de cor. Então eu coloquei aqui, nesse caso o padrão não é mais esse HNO3, é o sulfosseneto de potássio ou o que eu chamo, né, de tiocianato de potássio, que é o KSCN. A concentração dele é um pouquinho menor ainda, 0,025, tá?
O indicador é o sulfato férrico amoniacal, então cuidado com o sulfato férrico, não é o ferroso. O meio reacional já é ácido, não é mais o meio neutro. Olha como que esse método muda tudo, né? Também dosa haletos, cianetos e outros compostos, tá? Então o padrão indicador, quando estão junto com a amostra, vão realizar algumas reações, que é formação do AgSCN, sólido branco, e o indicador, ferro 3, né, que é o férrico, com o padrão, formando um complexo solúvel vermelho. Lembre desse complexo solúvel vermelho, que já fizeram para identificar ferro lá no grupo 3A, tá? Aqui, mais uma vez, ó, a gente mostra pelas cores, né? Primeiro, branco, que é o AgSCN. Aqui é após uma gotinha, a solução fica salmão. Então, nesse caso, é a solução, que é o complexo vermelho. E no final, a solução muito avermelhada, ou seja, passou muito do meu ponto de equivalência. Então, a indicação do método de Vohra é baseada na formação de um complexo vermelho solúvel, que é esse complexo de sulfonato de ferro, tá? Eu posso fazer o processo inverso? Posso. Então, eu posso ter prata, né, no meu Erlenmeyer, posso ter o sulfonato no meu, na minha bureta, e também posso fazer o que eu chamo de retorno, tá? Esse processo de retorno, a gente vai aprender um pouquinho sobre ele, vocês vão pesquisar também um pouquinho sobre ele. Então vamos começar primeiro no processo inverso, tá? Processo inverso por quê? Eu tenho o padrão primário no Erlenmeyer, que é a prata, e tenho o KSCN na bureta. Coloco o indicador, preta graduada, coloco o ácido nítrico e água, tá? E a gente vai achar o fator de correção do KSCN. Então, o KSCN é um processo que, na verdade, eu acho fator, né? Faço fatoração, padronização, porque o KSCN é um padrão secundário. Então, ele necessita ser aferido. Quem é o primário? É a prata, que a gente já viu. Aqui eu estou usando muito pouquinho de prata, mas a concentração dele, ó, é muito pequena. Então, significa que eu vou gastar um volume que seria o dobro do 10, né? Perto de 20 ml da bureta. Então é um volume bem interessante, ficar entre 15 e 35 nesse caso, tá? Ali é um cálculo simples de padrão, para achar fator de padrão, que a gente já fez, então tá bem explicadinho aí. O mecanismo dele eu gosto muito, então em prova eu sempre peço, porque é fácil, vai formar um complexo vermelho. Como é uma gotinha vermelha naquela imensidão de solução, eu enxergo a cor salmão, tá certo? E agora eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? O que é um processo de retorno? Eu quero que vocês pesquisem. Processo de retorno, os fundamentos do processo de retorno, metodologia e como que eu aplico o processo de retorno. Isso baseado no método de Vohra. Então, pesquisar esse processo de retorno dentro desse método aqui, tá bom? Aqui eu deixei um exercício para vocês, proposto para vocês fazerem esse exercício. Vocês vão ter aí 2 semanas para fazer esses exercícios e essas considerações que eu fui falando durante o slide. Então não adianta só chegar e fazer o exercício. Tem que ouvir a videoaula, ver a videoaula e ver o que eu pedi para vocês pesquisarem. 2 semanas, pode ser feito em grupo de laboratório e entregar naquele e-mail que vocês têm comigo, tá? Essa pesquisa, que é uma das primeiras pesquisas com o exercício, vai ser a nossa prova mensal. Então, vamos começar com a apresentação e tudo que eu fui falando aqui é o nosso documento de prova mensal. Beijo, qualquer dúvida vocês procurem nas redes sociais e a gente se encontra. Saudade de todo mundo.